Gente, todo começo de ano, há quem fique frustrado com o que não foi feito no ano passado e aqueles que celebram as vitórias, né? Mas já percebeu como a cobrança pode criar uma sensação de impotência que não permite nem a celebração de bons acontecimentos? Para falar sobre isso, convidamos o psiquiatra Dr. Alfredo Demétrio, que fala sobre a importância do reconhecimento dos fracassos, mas também do valor da celebração das pequenas vitórias diárias. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, Carol. Obrigado. Que bom estar aqui para falar desse assunto, né? Sim. Então já vamos começar assim. Se os objetivos que a gente traçou não forem alcançados, como que eu devo lidar com esse sentimento de frustração? Foi bom você já colocar os objetivos e a frustração, que é uma das possibilidades desses objetivos traçados. A outra possibilidade seria o sucesso. Uhum. E a frustração, ela faz parte de qualquer plano, de qualquer projeto, de qualquer questão da nossa existência. Então, a gente planeja o trabalho, negócios, os relacionamentos, a questão dos filhos, e a gente não tem sucesso 100% em nada nessa vida, né? E é bom dizer que a vida é uma sucessão de problemas que a gente vai resolvendo com o tempo, né? E a frustração nada mais é do que um problema que surge naquele momento. Algo que gerou uma frustração é um problema que surgiu e você vai ter que reorganizar e reestruturar o seu projeto, o seu plano. E se você faz isso de maneira corrente, à medida que os anos vão passando, isso acontece em qualquer fase da vida, tá certo? Uhum. E à medida que o tempo vai passando e você vai agregando mais valores à sua existência, os negócios ficam mais complexos, né? Os planos ficam mais complexos. E você também vai ter mais recursos para lidar com possíveis fracassos, possíveis frustrações. E eu tenho que fazer para eu mudar esse sentimento? Ou eu preciso senti-lo? É importante, primeiro que não tem como você evitá-lo. Uhum. Né? Ele faz parte da existência humana e o ideal é que você já estivesse preparado para acolher todos os tipos de fracasso ou frustração, mas nem sempre é assim, né? Então, a gente passa por coisas muito difíceis e que às vezes exigem uma ajuda, até uma ajuda profissional, seja psicoterápica ou até mesmo psiquiátrica, no caso, por exemplo, de uma perda significativa, né? Perdas significativas existem a todo momento e não deixa de ser um fracasso dentro da existência. Pode ser um relacionamento que se rompe, pode ser uma perda por doença, né? A Covid foi um momento recente que trouxe muito essas questões que frustraram as pessoas de diversas formas, né? Não só nessa que eu acabei de citar, mas diversas. Então, assim, mudou toda uma estratégia de enfrentamento dos planos de trabalho, os planos de vida das pessoas. E a gente, de alguma maneira, precisa estar preparado, mas às vezes pode ser muito difícil para algumas pessoas. Quando isso acontece, é necessário que elas busquem ajuda profissional, seja psicoterápica, seja clínica, com um médico psiquiatra, no caso, que é o especialista em saúde mental. Então, nesse caso, tem vários graus de frustração, né? Se eu consigo passar pelas frustrações construtivamente, né? E elaborando, e usando aquela frustração na elaboração mais apurada do que eu vou fazer, do que eu vou continuar fazendo, porque o projeto não precisa acabar só porque você teve uma frustração. Muito pelo contrário. Você né? pode se reorganizar. Aquilo né? pode ser uma mola propulsora, né? Você se frustra aqui, acha a solução daqui e já está pronto para dar continuidade aos seus projetos. Então, isso é importante a pessoa ter consciência, né?
e saber disso. Mas se tiver muito difícil e ela tiver impedida de dar prosseguimento à sua vida, porque está frustrada demais, seja lá por qual frustração, pode ser uma frustração, como eu disse antes, dos negócios, do trabalho, dos relacionamentos, qualquer frustração, né? Eu estava pensando antes de entrar, né? E até te dei o exemplo, né? De uma criança que pede para a mãe um carrinho azul e ela ganha o carrinho verde. E aí ela se frustra porque ela queria o azul. Então, naquele momento, aquilo pode ser significativo para aquela criança, entendeu? Então, assim, é um exemplo pueril, mas ele representa bem o que é a frustração. A frustração acontece toda hora, todos os dias na nossa vida. Né? A gente precisa estar o tempo inteiro lidando com isso, porque isso vai determinar, inclusive, o nosso amadurecimento e o aumento da capacidade de resposta. E ter cuidado até para a frustração não causar um impacto muito maior na saúde mental e física das pessoas, né? Aí, por exemplo, nesse caso de ser extremo, da dor ser extrema, da pessoa ficar muito abalada, né? Isso pode chegar ao nível até patológico, desencadear um processo patológico da pessoa, se ela tiver uma tendência, tá? E aí ela vai precisar de uma ajuda específica, como eu disse antes. Mas, de uma maneira geral, não é assim que ocorre. Né? É uma minoria das pessoas que processos de frustração, a não ser que sejam muito intensos, né? Como eu citei também, mas tem casos dramáticos, né? Eu sempre lembro das perdas, porque as perdas são muito emblemáticas, e tem o luto que se torna patológico, que também não são todas as pessoas enlutadas que vão para o luto patológico. Então, essa situação da frustração, geralmente nós temos um tempo para solucionar, né? Falando de tempo, né? Essa época do ano é uma época que a gente geralmente traz à tona, né? Dentro dos nossos planejamentos, uma mudança e uma elaboração do que é novo, do que ficou, do que deve continuar, porque faz parte do que fica para trás no ano que acabou de passar e do que vem de novo no ano novo. E isso é natural que seja assim, né? Mas todo o tempo, o ano inteiro, nós passamos por frustrações e conquistas. O tempo inteiro nós estamos vivendo isso. E, às vezes, na mesma hora. Uma hora você tem uma frustração aqui e uma conquista aqui. E isso é normal. E a gente precisa estar lidando com isso, incorporando isso, para lidar com isso com mais tranquilidade, com mais força, leveza, né? Com mais leveza. E a vida pode realmente ficar muito melhor se você começa a lidar melhor com os problemas. Ai, doutor, delícia esse assunto, mas a nossa hora já está acabando, você acredita? Acredito. Doutor, obrigada por falar, esclarecer, né, sobre Eu que agradeço, frustrações, Carol. Né? Então é o seguinte, nós vamos ter ela o tempo todo, tá? Então você vê lá o que está acontecendo, levanta, sacode a poeira e segue em frente, isso né? Aí. Obrigada, viu? Eu que Aguardamos agradeço. você aqui mais vezes para falar sobre isso. Fique à vontade, é só me chamar.